E aí pessoal, estou de volta para mais uma aula de microeconomia. Irei falar sobre a fronteira de possibilidade de produção, conforme prometido na última aula. Estou aqui, eu chamo-me Jorge Serrão, sou tutor interno do curso de Gestão de Empresa da Uniced. Irei falar exatamente sobre a fronteira de possibilidade de produção e sem perder mais tempo, vamos à aula. A fronteira de possibilidade de produção, ela representa as quantidades máximas de produção que podem ser obtidas por uma economia, dado o seu conhecimento tecnológico e a quantidade de fatores de produção disponíveis. Nós dissemos na primeira aula de economia, quando eu estava aqui a dar conceitos introdutórios, eu disse que a economia enfrenta um trade-off entre aquilo que é a limitação dos recursos que existem na natureza e também a questão das infinitas ou infinitos desejos que o ser humano tem para satisfazer as suas necessidades. Portanto, é exatamente isso. Então, a fronteira ela vai nos explicar como usar os recursos racionais para poder, de forma efetiva, racionalizar também não só o tempo, mas também maximizar o seu lucro. Portanto, eu estou aqui mesmo para isso. Então, nós vamos mostrar aqui as várias alternativas de produção da sociedade, supondo os recursos plenamente empregados. Portanto, ou por outra, dizer de forma resumida que a fronteira vai representar exatamente este limite, né, máximo de produção com os recursos de que a sociedade dispõe num dado momento. E eu irei apresentar aqui graficamente os pontos que diz onde é que é a eficiência, onde são pontos de ineficiência e onde é que é o ponto inalcançável. Portanto, vamos ver o gráfico. Portanto, nós temos aqui a FPP ou CPP. FPP é a fronteira de possibilidade de produção ou então a curva de possibilidade de produção. Então, como podem ver aqui graficamente, nós temos aqui ponto A, ponto B, ponto C e também o ponto D. Portanto, no ponto A, nós temos aqui a produção de bancos desculpem, do nosso lado esquerdo nós temos aqui a produção de bancos e do nosso lado de baixo nós temos a produção de cadeiras. Portanto, os pontos representam de facto o ponto de eficiência dentro daquilo que são os limites que são impostos pelos recursos que a empresa dispõe. Ou seja, esta fronteira, como podem ver aqui o ponto A, B, C, ela representa a curva de possibilidade de produção que cada firma tem, tendo em conta os recursos disponíveis que tem. Ou seja, aqui estamos a falar basicamente da lei dos custos relativos crescente, que é demonstrado pela curva da possibilidade de produção que cada uma das firmas tem para empregar os fatores de produção num determinado mercado e com isso dizer se está ou não efetivamente a usar de forma racional todos os recursos que possui à sua volta. Então, nós vamos agora apresentar de forma bastante detalhada o que quer dizer o ponto B, o que quer dizer o ponto A e também o que quer dizer, de facto, aquilo que são os pontos intangíveis. Portanto, nesta produção de bens de consumo e bens de investimento, nós vamos falar basicamente dentro do ponto A, que está dentro daquilo que é a fronteira de possibilidade de produção. Vocês podem ver que aqui nós dissemos que este ponto é o ponto de ineficiência, mas em seguida, quando olhamos para o ponto B, que é aquela que de facto está colada àquilo que é a curva de possibilidade de produção que nós temos, nós conseguimos perceber que estamos perante um ponto de eficiência. Mas em seguida, nós temos aqui também um ponto que está acima daquilo que é a curva de possibilidade de produção dessa firma e nós chamamos de ponto intangível, inatingíveis, queria eu dizer. Portanto, olhando para esta tabela, basicamente podemos dizer e afirmar categoricamente que estamos perante um teste de eficiência que é demonstrada pela curva de possibilidade de produção. Você pode nem dizer, mas olha, o que quer dizer este ponto de ineficiência? O ponto de ineficiência mostra que a empresa não está a fazer o pleno uso dos fatores de produção, ok? Mas o ponto B, que é o ponto de eficiência, diz que sim, aqui todos os fatores de produção estão sendo empregados de forma eficiente e que a empresa está tendo o resultado desejado neste preciso momento. Agora, o ponto inatingível quer dizer que com os recursos que a empresa tem, dificilmente ela poderá conseguir alcançar o ponto de produção que deseja a curto prazo. Mas a longo prazo, a partir do investimento que ela pode fazer tanto em capital, assim como em tecnologia, ela pode aumentar a sua produção e atingir este ponto inatingível que aparece aqui. Portanto, isso só pode acontecer a longo prazo, em que a empresa terá que fazer vários investimentos, desde a infraestrutura, tecnologia, até capital humano. Portanto, é basicamente isso que fala a questão da fronteira de possibilidade de produção. E sem mais delongas, eu vou dar por terminado desta aula. Nos vemos na próxima aula. Caríssimo estudante, Uniced, ensino online, ensino com futuro. Até lá!